Um emprego para toda a vida é algo visto como uma coisa do passado. O mundo do trabalho mudou drasticamente nos últimos anos devido à economia digital. Um estudo sugere que as mudanças atuais são 10 vezes mais rápidas e 3.000 vezes mais importantes que as mudanças provocadas pela Revolução Industrial. Os robôs poderão eliminar mais de 5 milhões de empregos em 15 das maiores economias. Na Europa, 4 a 6 empregos em cada 10 serão automatizados. O risco é mais elevado na Europa do Sul. 2 em cada 5 empregadores, nos países do G20, dizem ter falta de trabalhadores qualificados. Na Europa poderá haver 825 mil postos de trabalho disponíveis em 2020. A evolução da automação significa que cada pessoa poderá ter entre 15 e 20 trabalhos diferentes ao longo da vida. Recentemente, a questão foi colocada no Fórum Económico de Bruxelas. Será que a robotização é melhor para as pessoas? Será que vamos assistir à estagnação ou diminuição dos salários, como aconteceu na Alemanha com a robotização? Se conhecermos o funcionamento de uma tecnologia, podemos saber se os benefícios são distribuídos pelo topo ou pelas pessoas. Por exemplo, na primeira e na segunda Revolução Industrial, as infraestruturas e a tecnologia foram concebidas de forma centralizada, de cima para baixo. Para obter retorno para os acionistas, eram necessárias grandes empresas globais. Tanto na União Soviética como na Europa, as coisas eram feitas da mesma forma. Mas a terceira Revolução Industrial foi concebida para ser distributiva e não centralizada. Pode tentar-se controlá-la e criar monopólios. Os governos estão a fazê-lo. A Facebook, a Amazon, a Twitter e a Google também. Mas nesse caso perde-se produtividade, perdem-se os benefícios associados a uma rede em que todas as pessoas se sentem implicadas e estão juntas. Será que as empresas estão de acordo com este ponto de vista? Falamos com a Uber. Pensa que as empresas na economia digital vão aumentar os salários de base para resolver a desigualdade salarial? Não é a Uber nem as aplicações do mesmo género que controlam os ganhos. Somos uma plataforma. As pessoas têm a liberdade de usá-la ou não. No entanto, monitorizamos os ganhos facilmente e sabemos que esse é um dos aspectos mais importantes para os condutores. Isso significa que há uma concorrência saudável entre as várias tecnologias e serviços para fazer com que as pessoas adiram às aplicações. Mas nem toda a gente concorda com essa lógica. A digitalização pode trazer oportunidades, mas neste momento estamos a assistir à convergência entre as empresas físicas e as grandes empresas digitais. A Amazon está a comprar empresas do ramo alimentar, serviços financeiros, serviços jurídicos e tudo mais. É uma imensa loja global que está a tornar-se demasiado grande e intocável. Antes de mais, trata os empregados como robôs e a legislação atual não regula essa questão. Como garantir que as pessoas mais pobres, em África ou na Ásia, não ficam para trás? O mais importante é que os governos usem as ferramentas disponíveis para que a tecnologia possa beneficiar a maioria. Os governos devem investir em áreas-chave do desenvolvimento tecnológico como forma de manter algum controle público. Temos robôs nas fábricas e uma introdução gradual dos robôs nos armazéns. Temos pouca robotização no retalho, na construção, na saúde, nas universidades. Há imensas áreas da economia onde não há robotização. No meu dia-a-dia tenho o hábito de olhar à minha volta à procura de robôs e não os vejo. Nas lojas de conveniência podemos pagar na máquina sem necessidade de ter lá uma pessoa. Mas os seres humanos estão presentes para se assegurarem que não roubamos nada. Na última década, a robotização criou empregos nos setores científicos, administrativos e técnicos, mas contribuiu para a diminuição do emprego na construção e na agricultura. No futuro, o risco de perder o trabalho é mais elevado em empregos com tarefas rotineiras que podem ser realizadas por robôs de forma mais produtiva.
Ao contrário, há empregos que exigem criatividade, experiência e capacidade de gerir pessoas, coisas que os robôs não conseguem fazer. As competências digitais e interpessoais podem ajudar a encontrar trabalho em áreas onde o emprego deverá aumentar, como os setores da saúde e das tecnologias, ou em novos setores que deverão surgir em 2030. Outra questão que importa colocar: o que é necessário mudar na legislação europeia e nos modelos de negócio para criar os empregos do futuro? São necessárias duas mudanças importantes. Em primeiro lugar, a portabilidade das prestações sociais. Teremos de passar de um modelo em que as prestações sociais estão associadas ao emprego para um modelo em que elas estão associadas à pessoa individual. Por exemplo, se eu decidir trabalhar para a Uber, para outra plataforma e ter um trabalho a tempo parcial, poderei acumular as respectivas prestações ao longo da minha vida laboral. A segunda mudança necessária é a aprendizagem ao longo da vida. Encontrar formas de as pessoas que usam aplicações como a Uber poderem estar preparadas para os empregos e tecnologias que venham a surgir no futuro. As crianças que andam hoje na escola e que amanhã estarão na universidade devem interessar-se pelos empregos científicos, aprender a programar, a criar novos produtos no futuro que estão ligados a empregos que hoje não têm valor acrescentado. Em termos coletivos, a economia do futuro coloca vários desafios. Precisamos de um novo contrato social. Alguns elementos do contrato social encontram-se diluídos e têm de ser reafirmados. Rendimentos mínimos, preços de contratos justos, garantias ao nível da proteção social e o direito às negociações coletivas. Estamos a voltar ao passado. Não queremos que os nossos filhos e netos trabalhem nas mesmas condições da Revolução Industrial. Mas vemos que nas cadeias de produção e nos empregos digitais, essas condições de trabalho são uma realidade. Tudo depende das políticas que serão implementadas de modo a permitir uma transição suave entre o declínio de antigos empregos e as novas oportunidades. Refiro-me à educação, à formação profissional, à formação ao longo da vida, à reforma dos mercados da produção e dos serviços e não apenas do mercado de trabalho. As tecnologias nunca são neutras e as infraestruturas tecnológicas ao longo da história sempre tiveram um preço. Estamos perante uma nova forma de globalização, a glocalização. Com as novas infraestruturas, as comunidades, cidades e regiões vão poder relacionar-se virtualmente e fisicamente umas com as outras no mundo e já estão a fazê-lo usando apenas um telemóvel.